Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui hoje para a gente poder responder alguns comentários que eu destaquei aqui do último vídeo que a gente postou aí falando sobre fim do 13º, férias, FGTS. Eu abordei também um pouco ali do ministro Paulo Guedes, o vice-presidente Mourão. Então hoje eu estou gravando esse vídeo para responder alguns comentários que os colegas postaram aí. Antes de entrar no assunto, quero pedir que vocês avaliem esse vídeo, dê o likezinho se gostar. Se não gostar, pode dar o dislike, compartilha esse vídeo aí. E vamos que vamos, porque aqui a opinião de vocês é que vale. Vocês dosam aí, tá gostando, dá o likezinho, não tá gostando, dá o dislike, não tem problema não, beleza? Então vamos lá, eu destaquei aqui alguns comentários, eu vou começar por esse aqui que eu achei ele um pouco engraçado, e eu vou começar logo por ele então. A colega fala ali, né, no comentário, blá 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 blá, faça-me rir, nada disso será retirado, pois é constitucional. Aí no final ela deixa uma pergunta ali, você fumou alguma coisa? Então eu vou começar a responder de trás para frente. Eu não fumei nada, estou dando apenas a minha opinião e tentando informar as pessoas. Não desinformar o que acontece por aí em relação às fake news. Aqui é informação verdadeira. Posso agradar e posso desagradar, isso pode acontecer. Mas é opinião dentro de um fato que está acontecendo exclusivamente nesse ano de 2019. Então, respondendo já a primeira pergunta ali da colega, a primeira exclamação, ela perguntou se eu fumei alguma coisa. Não fumei nada, infelizmente. E continuando ali, ela fala ali, né? Nada disso será retirado, pois é constitucional. É verdade, naquele vídeo a gente deixa claro que a proposta do atual governo não é retirar, até porque é constitucional, como a colega afirmou ali verdadeiramente. É constitucional, então não vai retirar nada. Como o próprio ministro Paulo Guedes falou, ele vai tentar negociar, vai tentar barganhar. Então vou dar aquele exemplo de novo. Quem viu o vídeo aí assistiu e sabe do que eu estou falando. A gente não falou em retirada de direito, a gente falou em tentar negociar e é isso que o governo vai propor. Então você tem lá, você que é um empregador, você que é um empresário, e tem lá candidatos que querem a vaga de emprego, que aquele candidato lá não abre mão de seus direitos nem de seus benefícios e quer o seu salário digno. E você tem o outro candidato que prefere abrir mão de seus direitos e de seus benefícios apenas pelo emprego, não ficar desempregado. Então é lógico que o empresário vai dar mais oportunidade àquele que quer abrir mão de seus benefícios e seus direitos em relação ao outro. Acho que o primeiro comentário está respondido e vamos para o segundo comentário. Um funcionário custa 2 salários para o patrão. Está aí o motivo de estar tantos desempregados nos anos anteriores. Um amigo meu demitiu uma funcionária por causa de impostos. Ele ficou muito triste, mas não teve escolha. Então, em relação a esse comentário, eu destaquei uma informação aqui que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa leitura e se vocês puderem acompanhar também, vai ser muito importante. Basicamente, para pequenas empresas ou pequenos empresários, não há encargos sobre a folha de pagamento, senão aqueles devidos ao INSS, FGTS, adicional de 1/3 de férias, 40% da rescisão de FGTS e 13º do salário. Esses são justamente impostos pagos. É que o pessoal tem mania de confundir imposto com encargos. Encargos é quando você paga, por exemplo, na água, na luz, no estacionamento, na gasolina, na taxa de entrega. Isso são encargos. Imposto são justamente esse aí que eu acabei de falar. FGTS, INSS, férias, 40% da rescisão, 13º, isso são impostos. O resto são encargos. O pessoal coloca isso tudo numa coisa só e diz que o empresário paga muita coisa. Isso é muito relativo. Tem sim alguns empregadores, alguns empresários que pagam muito por um funcionário. Já tem outros que pagam até abaixo de 40%. Vamos continuar a leitura aqui. Para os optantes do Simples Nacional, que compõe a maioria das empresas, isto dá mensalmente um total de 12% para o INSS, 8% para o FGTS e 1/36 para adicionais das férias, 3,2% para rescisão e 1/12 para o 13º salário, totalizando 34,3%. Um valor muito menor do que o alegado que o pessoal sempre fala aí nessa frase pronta aí. Um funcionário custa o dobro do que ele ganha. Não necessariamente. Vamos para o terceiro comentário. Paulo Guedes está 100% correto. Conheço empresários que não tiveram escolha
a não ser demitir seus funcionários por conta dos encargos. Ou ele demitia, ou ele iria ganhar menos do que o funcionário seu. Eu acho que esse comentário aí, ele vai um pouco de encontro que a gente já respondeu no anterior. Então vamos incrementar um pouquinho mais aqui. Imagina que você é um trabalhador autônomo, que você trabalha por conta própria. E que você tem que ganhar por mês uma faixa de 5 mil reais. Vamos pensar dessa maneira. Uma faixa de 5 mil reais você consegue sobreviver. Você paga a conta de luz, conta de água, você compra alimentação, remédio, combustível, paga o seu curso, a faculdade, sustenta a sua família. Faz isso tudo durante um mês com 5 mil reais que você ganha por conta própria. Então você se banca. Você se banca. Quando um empresário ele admite um funcionário, ele tem planejado justamente isso. Ele sabe que aquele funcionário ali vai render, vai produzir para aquele funcionário auto se bancar. Então, por exemplo, ele sabe que aquele funcionário vai custear o que ele tiver que pagar de imposto para o funcionário. Então, na verdade, não é o empresário que está pagando para o funcionário trabalhar. É o funcionário que está se auto-pagando. Ele produz a ponto do patrão pagar para ele férias, fundo de garantia, 13º e todos esses outros impostos que são pagos, como por exemplo passagem. Então aquele funcionário ele produz ao ponto do empresário pagar isso para ele, quando na verdade não é o patrão que está pagando, é ele que está produzindo ao ponto de ter essa receita para pagar ele todo mês. Então não caiam nessa que é o patrão que está pagando para o funcionário trabalhar. É o funcionário que está produzindo ao ponto de ter receita para no final do mês custear tudo que tem que ser custeado para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Quando isso não acontece ao ponto dele estar produzindo, ele simplesmente é afastado, ele é demitido e muitas vezes a empresa quebra. Lógico, devido ao alto custo que é para manter uma empresa aqui no Brasil. O custo é elevado. Vamos para o outro comentário aqui. Votei no Bolsonaro e estou revoltada com tudo isso. Eu imagino, muita gente está desse jeito aí também. Senhor ministro Paulo Guedes, com seu discurso decorado, só fala dos países da Grécia e de Portugal como exemplo, mas não fala da miséria do Chile, com a reforma da Previdência parecida. É a mesma frase de todos se aposentando com 65 anos. Então, pessoal, essa colega aí já entrou no assunto, né, da reforma da Previdência, que eu acho também um crime. É só a gente ver o que aconteceu no Chile. É exatamente a mesma reforma que está querendo ser implantada aqui no Brasil. É o sistema de previdência privada, né? Que ele quer que o pobre contribua com bancos privados para no futuro o pobre se aposentar com aquilo que economizou. Quando na verdade o banco usa esse dinheiro para benefício próprio, para render para o próprio banco. A gente vê o Itaú aí, né, no final do ano de 2018, lucrou cerca de 30 bilhões e não paga nenhum centavo de imposto aí para custear, por exemplo, esse problema aí que eles dizem que está tendo na Previdência. Então é exatamente o que eles fizeram no Chile, que está uma catástrofe. Tem números que mostram lá de idosos se suicidando porque ganham muito menos da metade de um salário mínimo e não tem como nem comer com esse dinheiro lá, não tem como comprar comida, não tem como se manter. É exatamente essa proposta que eles querem trazer para o Brasil. Um outro comentário aqui, uma colega colocou ali que ela tem uma MEI e ela está dizendo que só com a conta de energia dela ela paga R$ 3.500, que ela pagaria o piso salarial de todos os outros e todos os outros benefícios de um funcionário. É verdade. Esses atributos aí que a gente acabou de falar, esses atributos aí é que é um pé no saco do empreendedor. Não deixa o empreendedor sair do lugar, né? É conta de luz alta, é conta de água alta, é combustível caro, é um frete que você tem que entregar um produto do cliente que é caro. Então, são essas coisas que não deixam o microempreendedor, o empreendedor crescer aqui no Brasil. A gente vê crescer aí, é Banco Itaú, é Banco Bradesco, é dono da Ambev, dono de cervejaria. Esses bancos, o governo, aí esses conseguem andar. Agora o microempreendedor que se esforça ali, aquele microempreendedor de dentro de bairro, que quer chegar, quer vencer na vida, é isso daí, é uma
pedra no sapato. Sem os direitos, os trabalhadores vão ser explorados. Os patrões vão fazer os trabalhadores trabalharem mais horas e eles vão diminuir o salário dos trabalhadores, sem Ministério do Trabalho para defender os trabalhadores. Por isso, Bolsonaro e Paulo Guedes querem acabar com o Ministério para tirar os direitos dos trabalhadores. Isso vem um pouco de encontro do que a gente está falando aí. Quando você não tem uma grade de proteção que protege o trabalhador, de fato, do sistema que está explorando o trabalhador, o cara fica refém, né? E é o que a gente está falando aí. Ele vai barganhar. Ou você aceita trabalhar sem esses direitos e sem esses benefícios, ou eu contrato alguém que aceite e você fica desempregado. É justamente isso que pode vir a acontecer. Outro comentário ali, o amigo colocou ali, obviamente os modelos passados e o novo com 5 anos de aplicação verá que esse cara desse vídeo só está falando merda, interpretando só o cabeçalho, os assuntos. Duvido ele ter melhor conhecimento que o Paulo Guedes. Então vamos lá. Eu não estou interpretando aqui só o cabeçalho. Pelo contrário, antes de fazer vídeo eu sento, estudo, ganho tempo estudando, porque estudar não é perder tempo, né? A gente já está numa fase aí que a ignorância é o que é o legal. O legal é ser ignorante. O legal é ser burro, né? Pelo contrário. Não é perder tempo estudando. Eu ganho tempo estudando, ganho aprendizado para vir aqui fazer vídeo e tentar informar o melhor. Então eu não leio só os comentários. Eu leio tudo. Eu leio tudo que é possível ler para entender e tentar interpretar da melhor maneira possível para fazer vídeo aqui para vocês, para informar vocês. Aí no final do comentário ali o amigo ainda colocou ali: duvido ele ter melhor conhecimento do que o Paulo Guedes. Conhecimento em qual área? Aí que tá, né? Conhecimento em qual área? Conhecimento em pagar imposto, em pegar ônibus lotado, pagando R$5 uma passagem, em 10 minutos de ônibus, pagar uma gasolina cara pra caramba, alimentação cara, não ter segurança pública, não ter saneamento básico, não ter emprego. Isso eu conheço muito mais do que o Paulo Guedes e muito mais do que qualquer político pilantra que está mamando os nossos impostos. Isso eu conheço muito mais do que ele. E garanto que a maioria da galera que está aqui no canal também conhece muito melhor do que ele. Porque a gente não ganha R$40 mil de salário. A gente não mama na teta do governo igual o atual governo, igual o governo anterior. A gente trabalha. A gente trabalha muito para pagar imposto. Então, se tratando de pagar imposto, condições de trabalho, condições de vida, vida precária, baixo salário, isso eu entendo muito mais do que o ministro Paulo Guedes, que é um mamador de teta igual os outros que estão no comando. Tirar todos os direitos do trabalhador. Isso não é abrir porta para emprego, isso é escravizar o trabalhador. De fato, é justamente isso que eles estão fazendo. Estão escravizando ainda mais a mão de obra barata, que já era escrava, e agora está piorando mais ainda. Agora não vai ter direito nenhum mesmo. Se já não tinha, agora então, meu amigo, é que não vai ter mesmo. Só que esse imbecil do Paulo Guedes é tão burro que não enxerga que se tirar os direitos dos trabalhadores, também está prejudicando o consumo. Trabalhador é consumidor. Ele é tão burro que deve estar achando que o consumidor é outra categoria de gente. Se o trabalhador não tem poder aquisitivo, além do necessário para continuar respirando, não vai ter consumo. Aí declina o comércio e vem a recessão. Mais pobreza, mais desemprego, mais violência. De fato, isso pode vir a acontecer. Uma vez que a gente aqui no Brasil paga muito sobre o consumo. Eu destaquei aqui uma matéria do jornal O Extra de hoje que fala sobre imposto, o que faz tudo ser mais caro no Brasil. Aí está em destaque ali na matéria: no Brasil, mais de 150 dias de trabalho são destinados ao pagamento de impostos, sendo que a maior parte dessa arrecadação dos tributos é de município e da União, vem dos produtos de consumo. Não é à toa que muitas pessoas viajam para o exterior para fazerem enxoval de bebê e adquirirem e aproveitarem a viagem internacional para comprar eletrônicos ou perfumes. Aí a matéria ainda diz ali: enquanto na Flórida, nos Estados Unidos, o imposto que incide sobre produtos é em geral de apenas 7%. E no Brasil, um carrinho de bebê, está dando um exemplo ali,
é tributado em cerca de 53%, câmeras 51%, celulares 40%, perfumes 74%. E o que causa isso tudo aí é que no Brasil se adotou um modelo tributário em que os impostos na renda e no lucro são baixos em relação à taxação sobre o consumo. É justamente o oposto do que fazem em outros países. Você vê só, né? No Brasil, eles colocam o pobre, quem consome, para pagar mais imposto do que quem tem mais renda, quem tem mais lucro. Quer dizer, os mais ricos. Os mais ricos pagam menos imposto no consumo e o pobre paga muito. Um exemplo clássico é você vai comprar uma televisão ou uma geladeira, uma pessoa que é pobre vai comprar uma televisão, uma geladeira, ela compra o mesmo valor do que o rico aqui no Brasil. Se um pobre vai comprar uma geladeira por 5 mil reais aqui no Brasil, o rico também compra aquele mesmo produto pelo mesmo valor do pobre. E ele não é taxado. Ele não é taxado nem no consumo e, como falou a matéria ali, o Brasil adotou um modelo tributário de cobrar baixos impostos na renda e no lucro, justamente de quem é mais rico. E o pobre é que paga toda essa farra aí. Carga tributária sobre consumo nos países. Aí deram um exemplo ali, um celular nos Estados Unidos 7% de imposto, no Brasil 40%. Um computador nos Estados Unidos 7%, no Chile 19%, em Portugal 23%, no Brasil 29%. Aí aqui embaixo ali, cesta básica nos Estados Unidos 7%, no Chile nem se cobra. Portugal 23% e Brasil 20% de imposto. Aí tem uma televisão ali, 7%, no Brasil 45%, geladeira 7% nos Estados Unidos, no Brasil 46%, serviço de telecomunicação, celular, né, no caso, 8% nos Estados Unidos, no Brasil 46%, refrigerante no Brasil, refrigerante nos Estados Unidos 7%, no Brasil 46%, e energia elétrica, de tanto que a gente reclama, né? Nos Estados Unidos o pessoal paga ali 8%, no Chile 19%, em Portugal 23% e no Brasil 48%. Exatamente, são essas coisas que tributam o mais pobre. O mais pobre paga muito mais imposto no consumo do que o rico paga aqui no Brasil. Pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns conteúdos em relação a comentários. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar. Continue comentando aí que assim que eu puder faço um outro apanhado, vem aqui e a gente tira a dúvida de novo. Obrigado pela atenção, pessoal. Até mais.